Growing Object-Oriented Software Guided by Tests. Evoluindo um software, né, orientado a objetos, né, guiado por testes. Realmente é um livro que é considerado um best-seller, né, da área de testes, porque envolve bastante tipo de testes, né, não só testes unitários. Uma leve introdução, né, por exemplo, né, como que testes podem tornar uma aplicação confiável, né, mas isso, testes levando ao extremo, né, não só parte, né, do sistema, testar o sistema todo, né, os vários tipos de testes. Uma apresentação, inicialmente o TDD, né, acho que a maioria aqui já conhece o Test Driven Development. Ele diz que a gente tem que fazer o teste antes, sempre antes, né, sempre batendo essa tecla antes do código, né. Ele nos dá a confiabilidade e flexibilidade, né. Geralmente você segue o TDD à risca, você cria um código que ele é fácil de ser expandido, né? Ou seja, flexível, né? E tende a ser confiável se você fizer todos os testes possíveis, né? E é muito usado, né? Especialmente em software Agile, né? Scrum, que é o que a gente usa aqui na nossa empresa atualmente e muitos estão adotando, né, essas práticas. Também a gente tem que, o livro diz muito que a gente tem que focar que é um aprendizado, né? A gente aprende, tem que fazer como se fosse sempre um aprendizado, não como uma obrigação ou como uma coisa chata, né? Sempre melhorando, evoluindo. E eu achei uma frase interessante no livro, que é, usando-se testes, principalmente TDD, né, você tem que antecipar as alterações não antecipáveis. O que ele quer dizer com isso? Você não tem que ficar prevendo, talvez, né, fulano vai precisar de uma funcionalidade nova. Você não precisa fazer isso. Só que se você faz um código de uma maneira que é baixo acoplamento, você facilmente consegue expandir sem alterar o que já tem. É nesse sentido. Ou seja, ele está bom para ser alterado, mas você não sabe onde ou o que vai ser alterado ainda. Benefício do TDD, né? Benefícios. Dá uma ideia clara do que você tem que fazer logo em seguida, né? Sempre pensando naquilo que você tem que fazer e próximo passo. Sempre passo a passo, nunca pensando no todo, né? Escrever componentes acoplados, como eu mencionei, e detectar os erros precisamente, porque você vai ver o erro na hora e já vai arrumar, não vai precisar lembrar daqui a uma semana ou vários dias depois. Deploy contínuo, né? Que até uma ideia que a gente quer implementar aqui na nossa empresa. Basicamente passou os testes, eu posso mudar a produção, sempre. Não interessa como que está o estado, está tudo passando. Um dia a gente chega lá, quem sabe. E a lógica separada do design. É basicamente assim, como você vai fazer um teste antes, você já vai criando um design no teste, para passar para o código. Não fica pensando, não mistura as coisas. Né? Aí tem uma frase, né, que é a premissa do TDD, né, que é a regra de ouro, né, do TDD. Never write new functionality without a failing test. Né? Nunca escreva novas funcionalidades sem um teste falhando. O teste, obrigatoriamente, você tem que ser um teste já dando pau, vamos dizer assim. Aí tem antes eu mesmo não entendia bem, né? Por que teste tem que fazer? Você não tem que fazer só teste unitário, tem que fazer teste de aceitação, teste de integração quando possível, quando achar que é viável, e testes unitários. Então, geralmente você escreve o teste de aceitação primeiro e faz o teste unitário, já faz ele falhando, vamos dizer assim. Por quê? Enquanto estiver falhando, se o deploy é contínuo, você não vai mandar código. Enquanto a gente vai ter que arrumar antes. Ou seja, a funcionalidade não está pronta para a produção. Refactor, né? Ultimamente eu andei falando bastante de refactor em relação ao meu livro anterior. Você só pensa naquele local, naquela alteração, não fica pensando em muita coisa. E às vezes a gente também cria confusão entre conceitos de refactor e redesign, né? Às vezes a gente vê aquele código feio, a gente quer alterar, quer usar um monte de biblioteca.
Quando você está faturando, você não tem que pensar dessa forma. Tem que ser uma alteração bem, pouco intrusiva, né? Simplesmente para mexer, não é para você trocar tudo. Também fala sobre a qualidade interna e externa. A qualidade interna, o TDD, ele nos traz qualidade interna. O cliente ele não vai vir aqui e ver se você está fazendo código bonito. Para ele, seria a qualidade externa, está funcionando, está rápido, está funcionando. E isso geralmente a gente consegue, especialmente com os testes de aceitação. Você tem um software de qualidade, mas não desmerecendo, claro, os testes unitários. Eles são tão importantes um quanto o outro. Nenhum é mais importante, nenhum é menos. Mas, para o cliente, o mais importante é a qualidade externa, óbvio. Aí os níveis de teste. No livro eles fazem testes no mesmo nível que a gente está tentando fazer aqui, né? Que são aceitação, integração e unitários. Né? A integração ele geralmente é feito aí afora, principalmente quando você tem comunicação com sistemas que você não pode mexer. Por exemplo, um web service, alguma coisa externa, você não tem como saber como é que é a tela do cara, então não dá para você fazer um teste de aceitação daquilo, então você faz só a parte que lhe toca, né? Seria o teste de integração. Basicamente é nisso que se usa o teste de integração. Teste de aceitação, né? Como você já sabe, sistema completo, começo ao fim, e unitários, né? Só da classe singularmente falando. E é um ciclo, mais ou menos, né, do que deve ser. Primeiro, se deve escrever um teste de aceitação que falhe. Aí você vai escrever os testes unitários, fazer falhando já de cara. Você escreve um teste falhando, um teste de aceitação falhando, teste unitário falhando, arruma o teste, refatora, vai fazendo, até quando todos os testes unitários acabarem, aí você faz esse cara, né, automaticamente passado. E aí sim está pronto para ir para a produção aquela nova funcionalidade. E aqui seria mais ou menos um gráfico, né, sobre qualidade externa e externa, por exemplo. Quando você escreve testes unitários, você tem feedback mais rápido. Mais testes, mais feedback, seria retorno. Né? Quanto mais end-to-end seriam os testes de aceitação, seriam os testes de cabo rápido, assim, começo ao fim. Né? Aí você, quanto mais testes de integração e mais unitários você aumenta, você ganha na qualidade externa também e consequentemente na interna. Mas se você fizer, por exemplo, vou fazer só aceitação, então, não preciso de teste unitário. Beleza, você provavelmente vai ter uma boa qualidade externa também. Só que você não vai ter feedback não. Provavelmente você vai fazer deploy raras vezes, quase nunca, passar meses para alterar coisas simples. Né? E aí tem a vantagem de não dar pau, mas também o software não muda nunca. Isso é bem ruim. E os testes de integração, ele é o meio termo, né? Seria, né? Ali no meio, testa um pouco, mas não é suficiente. Um pouco de TDD com objetos, né? A gente tem que diferenciar sempre os papéis, as responsabilidades, né? Colaboradores, eu vou explicar para vocês mais a fundo. E tem algumas técnicas, né? Eu achei interessante. Essa CRC, inclusive foi criada pelo amigo aí do André Faria, o Kent Beck, né? Um amigão dele. E elas são usadas para representar papéis. Né? Também vou explicar mais à frente o que é esse CRC. Também falando sobre o acoplamento, esse coupling and cohesion, né? Cohesion. Que seria acoplamento e coesão. Né? Quando você tem baixo acoplamento, né? Você não precisa, quando tem baixo acoplamento, geralmente só precisa alterar, ou às vezes nem isso, precisa uma interface, alguma bobagem, e pronto, não altera mais o código. Ou se altera o código, só o local, nunca do vizinho, vamos dizer assim. Né? Tem um objeto que vai ter que alterar outro objeto, não. Se o código é baixo acoplamento, só altera o local, o resto nem sabe que aquilo foi alterado.
Aí alta é o oposto disso. Você tem que ficar alterando até, né, não aguentar mais. E a coesão, né, que é quando o cara olha o código, como ele é coeso. Por exemplo, você tem um parse de números. Aí você tem lá a classe lá, parse int, sei lá, transforma, formata, não sei o que. Só que aí você tem uma para inteiros e uma para double, por exemplo, números flutuantes. Isso geralmente não faz muito sentido se pôr separado. Porque aí, às vezes o cara vai olhar uma classe, tem um parcial, mas só fizeram de... Às vezes o cara vai fazer outra classe, porque não tem coesão, não tem um sentido estar separado, porque quem criou inicialmente não pensou, vou pôr tudo num lugar só. Né? Assim como, por exemplo, misturar datas, parseador de data com números, aí já não faz muito sentido também. Né? É isso que é coesão, você abranger toda uma funcionalidade, né, num lugar central, né, mas sem misturar. Inclusive, no livro tem um exemplo engraçado e verdadeiro. Igual, por exemplo, você usar uma máquina de lavar roupa e que também lava louça ao mesmo tempo. Aí, né, claro, absurdo, né, como é que vai lavar a louça? Só que o engraçado é que essa máquina já existiu. Em 1940 lançaram uma máquina que lavava roupa e louças ao mesmo tempo. Eu esqueci o nome da máquina. Obviamente a máquina não deu certo. Então se vocês precisarem fazer uma lavadora que lava roupa e louça, sabe que não vai funcionar. Né? Esqueçam da ideia. Já tentaram isso antes. Crise de objetos, né? Seria basicamente pensar de uma maneira simples. Os objetos estão todos ligados, mas ele não pode ter... por exemplo, um objeto ele tem que ser meio tímido, né? Seria dizer assim. Você só pode conhecer só o vizinho e só aquele vizinho do lado. Ele não pode conversar com o vizinho do outro lado, não. Ele não pode saber quem ele é. Ele tem que ser meio tímido, tem que ficar na dele. Né? Esse siga as mensagens é um termo que ele usa, né? Muito. Em Java, geralmente, a gente reconhece muito isso pelas interfaces. Você olha... Quando você usa muito o conceito de interface, você olha só a interface que não tem um código, é fácil de entender, geralmente se os nomes começam a ser intuitivos. E aí você não precisa ficar olhando, né, em um monte de classes, ou nem mesmo nas classes que implementam aquilo, que você já vai saber o que ela vai fazer. E aqui eu citei novamente os CRC cards, né, para tentar definir. Esses CRC cards, né, um exemplo de CRC card, por exemplo, isso aqui é de um videogame, um jogo, bem simples. Seria o candidato que eles falam, seria aqui, por exemplo, o Game Engine, né, que seria responsável pelo jogo, sim, pela física, por tudo, né, relacionado ao jogo. Aqui tem a responsabilidade, né, que é o R da sigla. Exibir o estado do jogo, atualizar o estado do jogo, resolver colisões. E ali quem, né, seria, né, que o colaborador, né, que faria isso. O renderizador, o animador, o detector de colisões. E geralmente isso é usado até em user stories, né, em Agile também, porque como não precisa, o cara nem precisa saber que existe uma classe chamada render. Na verdade, isso nem precisa ser uma classe. Pode ser, mas não precisa ser. Até tem softwares que geram classe a partir disso aqui. Né? Você vai criando, vai aprofundando, aí depois você vai criando os atributos, mas dá uma linguagem mais fácil de se ter com o usuário ou com, né, o cara que quer o software, sem envolver código ou tecnologias. Aí tem, né, uma frase que o cara usa, né, doutor, na verdade são duas, né, que seria, né? Muitas vezes você tem que dizer, tell, né, dizer, não pergunte. Você diz para o objeto o que ele tem que fazer. Não perguntar para ele. Métodos, ao invés de perguntarem, que dizem, né, o que a classe deve fazer. Eu vou dar um exemplinho. Por exemplo, a gente às vezes faz muito isso aqui, né? Entra no objeto, que chama outro, que chama outro. E o ideal, se por exemplo, se você usar TDD extremo, isso não existiria, né, um código desse aqui. Porque isso aí, para quem está fora, por exemplo, o cara só está vendo essa classe aqui, master, o cara não sabe o que é modelizable,
Docbook, não interessa que existe um enable, né? Se simplesmente ele tivesse usado o refactoring extremo do TDD, ele já teria criado. Simplesmente o método chamado habilita para mim salvar o salvamento das customizações. E simplesmente isso. Mas, né, às vezes você tem que perguntar, né? Às vezes o método, a classe tem que se dizer algo. Que seria aqueles métodos, por exemplo, aqui é um exemplo ridículo, que seria sobre reservar poltronas, lugares, né? Seria trens, né, no caso. E aí ele faz, né? Aí o cara olha isso aqui, olha o que isso significa, né? Então simplesmente ele já cria, né, um has, porque se ele está fora do objeto carried, né, ele não precisa entrar na classe para saber o que ela faz, simplesmente ele tem assentos disponíveis, né, dentro desse percentual, né? Se tem, retorna true ou false. Por outro lado, né, isso também, vocês fazendo tudo, tal, alô, has, isso, é bom, mas pode dar uma enrijecida também no design, né? O cara fica muito preso, sempre esperando que ter um método já pronto para fazer determinada coisa. Mas, no geral, é sempre positivo fazer. Sempre positivo. Né? E aqui uma ideia global, né, dos colaboradores, né? Aqui seria o teste, aqui é a classe que você vai testar e não interessa, ele desconhece quem é os vizinhos, né? Para ele não sabe quem são os outros. E aqui umas ferramentas, né, que o livro cita muito, inclusive isso é uma coisa bem interessante, por exemplo, o JUnity 4 todo mundo conhece, JMock 2 acho que não, porque nós não utilizamos, né, o JMock mais, mas ele já está bem melhor do que o anterior, né, deu uma olhada, os annotation e tal, muito parecido com o Mockito, né? E tem esse Request Matchers, que uma vez a gente se pergunta como é que os caras testaram o JUnity, usando esse Request Matchers. Ele é tipo um framework de escrever critérios declarativos. Ele não tem as true, false, nada disso. Ele só tem lá um método que é critério, tem critérios. E o cara vai fazendo, ver se passa no critério. E o JUnity e o JMock foram escritos usando esse cara. Eles não tinham teste, né, um framework de teste para testar o próprio framework de teste, então eles usaram esse, que é o mais próximo, né? É bem mais simples, óbvio, do que o JUnity. Uma conclusão, né? E aí ele dá essa ideia sempre de incrementar. Sempre que você for fazer uma classe ou uma funcionalidade, dá sempre a ideia de incrementar, nunca alterar, né? Evitar alterar. Você faz a classe que tem que fazer, mas fazendo de um jeito que ela tem esse baixo acoplamento, você só vai implementando funcionalidades. A chance de dar problemas é muito, muito menor. E, né, por enquanto é isso, né? Aqui tem umas referências, né? Eu tirei do livro, algumas fora, né? CRC Model, do amigo do Andrezão, o Kent Beck. Essa lei de Demeter, é interessante que esse conceito aí, né, de cada unidade deve conhecer só o vizinho, já é um conceito assim de pelo menos 20 anos. Né? Nem existia orientação a objeto ainda nessa época e já se pensava dessa forma. Né? Então, como você vê que é um conceito já bem antigo. E é isso.